aos Romanos capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 25, tá, irmãos? Não deu para a gente preparar tudo porque é muito extenso, tá? Parece pouco, mas é extenso. Quando a gente vai preparar o esboço, acaba ficando extenso. Então vamos ler com a ajuda do nosso querido Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará, mas se espera o que não vê, com paciência esperamos. Bom, até aqui a gente vai fazer a leitura até o versículo 25, porque o texto, ele trabalha diversas questões diferentes. Aqui no começo a gente vai ver ele falando que somos livres da condenação através de Cristo. Depois, a partir do versículo 12, ele está falando porque somos filhos de Deus. E a partir do versículo 26, fala sobre como o Espírito age para interceder por nós. Então, são assuntos diferentes. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tá exortando a igreja e explicando para a igreja como que a partir de agora a gente vai proceder. Aliás, quais eram as condições que nós estávamos e agora de que forma, depois de ser adotado como filhos, nós vamos proceder. Portanto, a gente vai começar essa pregação com uma pergunta para todos nós e até para mim, e a resposta eu acredito que vai vir durante a pregação.
E a pergunta é: você é filho de quem? Do pecado ou de Deus? Nós somos sujeitos ao Pai. Ou seja, o que o texto está querendo dizer? Você vai servir aquele a quem você mais ama. E aquele a quem você mais ama, esse é o seu Pai. É aquele a quem você vai entregar a sua vida. E aí volta a pergunta: você é filho de quem? Ou pode até mudar a pergunta: você ama quem? O pecado ou Deus? Bom, se você ama Deus, então nós temos que fazer o quê? Temos que enterrar o velho homem de uma vez por todas, porque esse caminho não é brincadeira. Nós estamos diante de um Deus puro e santo, que nos ama e que está pronto a fazer tudo por nós, como ele já fez, dando a vida do próprio Filho. O que mais, irmãos, ele está disposto a dar para nós, se ele deu a vida do próprio Filho? Já parou para pensar o que está nos esperando na glória deles? Se ele nos deu tudo, Deus já entregou tudo por nós. Quando fala por nós, é por nos amar tanto. Então, irmão, nesse primeiro versículo, ele está falando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, irmão, com a vinda de Jesus, o dilema do pecado da morte eterna, na verdade, foi resolvido de uma vez por todas. Os que andam em Cristo não precisam mais viver com medo do que te espera no futuro após a morte. Lembra que essa é a grande incógnita que paira sobre a cabeça de todo ser vivente nessa terra. O que será de mim após a morte? E muita gente ainda paira sobre ele o juízo de Deus. Mas para aquele que crer de verdade que Jesus Cristo é o seu Salvador, esse problema já foi resolvido de uma vez por todas. E o que te espera depois da morte é vida com Cristo. Porque Cristo é a vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Se Cristo já está na tua vida hoje, irmão, hoje você já tem a vida eterna. Porque Cristo, ele é a própria vida. Quem estiver com Cristo terá vida eterna. E por que você não deve mais se preocupar? Porque foi Cristo que morreu na cruz, o próprio Filho de Deus. O pagamento foi acima do que deveria ser feito, ou seja, do que a gente merecia. O pagamento é muito grande, muito alto. Não há mais o que temer, meu irmão. Você tem que agora crer e se entregar a Deus, fazer as vontades de Deus, né? Ou seja, a gente tem que servir o nosso corpo, né, como oferta viva e pacífica para a glória de Deus. E no segundo verso, ele fala: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, irmão, aqui quando está falando que a lei do Espírito de vida, que é o Espírito que está em Cristo, porque ele teve que morrer para que esse Espírito fosse derramado em nós, como ele fala: enquanto eu não subir para o Pai, eu não posso enviar o Espírito, e ele só poderia subir depois que a morte dele tivesse sido consumada e depois ressuscitado. Então, a mensagem que esse segundo verso está passando aqui para nós é que Deus não tratou o nosso problema, irmão, como um problema qualquer, ou como alguém que estava distante dos nossos problemas, ou como se fosse algo sem muita importância. A prova de que ele estava atento sobre o problema que nós temos, que ninguém poderia resolver, o pecado da morte, o pecado que nos levava à morte. Ele tratou desse problema de perto e com todo o cuidado, e ele não mandou mensageiro, ele não mandou querubim nem serafim. Foi uma conversa que ele teve junto do próprio Filho e falou: tem que ser você para resolver esse problema de uma vez por todas. Será que dá para nós começar a entender que a salvação é algo garantida porque é Cristo quem fez ela, é Cristo quem morreu, é Cristo quem resolveu esse problema que nós tínhamos, irmão? Por isso, irmão, Deus envia o seu Filho, e ele veio aqui assumindo pessoalmente uma condição humana e veio resolver a nossa situação com Deus, e de uma vez por todas. O que é de uma vez por todas, irmão? Uma vez que você crê em Cristo de verdade e entrega a Ele a sua vida, irmão, não tem mais como voltar atrás. Depois que Ele te abraça e te recebe, Ele vai salvar cada um de nós
que está aqui. E todos aqueles que ele mesmo, com a sua própria mão, escreveu o nosso nome no livro da vida. E para você saber como Deus nos ama, nas Escrituras fala que ele vai nos chamar, cada um de nós, pelo nosso nome. Para você ver que ele é um pai amoroso, cuidadoso, que não esquece de nenhum filho. Nenhum de nós. Por mais simples que você seja e eu seja, por mais singelo, por mais que a gente ache que não faz muita diferença, você faz toda a diferença na glória de Deus. Deus te amou do jeito que você é e ele vai vir te buscar e vai levar para a glória de Deus. E lá nós seremos representantes direto de Deus nos céus. Deus aplicou em nós, irmão, os benefícios da morte de Jesus Cristo. Quais são esses benefícios? A liberdade. Ele nos livrou de uma vez por todas, dando a gente a liberdade e livrando nós da morte. Esse é o benefício. Deus manda o filho paga a nossa conta e a paga da conta, existe um benefício por aquela paga, né? Quando você paga o ingresso, você tem o direito de entrar naquele evento, né? Se você paga o restaurante, você tem direito a comer. Jesus pagou com vida, dando nós o perdão, e nós recebemos o benefício do perdão, da liberdade e da vida eterna. Deus e o Filho, Deus amou o Filho amou o Pai, de tal maneira que desceu para fazer a vontade do Pai. E nesse abraço de amor entre o Pai e o Filho, nós somos os beneficiados. Nós é que saímos ganhando. O Pai sentiu a dor pelo Filho, o Filho chorou e sentiu a dor pelo Pai, e nós nessa história só recebemos o benefício, o beneplácito da vontade de Deus, que foi derramado sobre todo aquele que crê. E ainda tem gente que se escandaliza com tamanho amor, dizendo: não é possível que o amor de Deus é tanto que ele fez tudo. Eu tenho que fazer alguma... Aí querem levantar de volta todo o peso e o legalismo da lei, só que hoje com outros nomes, chamado de doutrina, de ensinamentos, né? E daquelas coisas todas, para colocar de novo o homem sob servidão do medo e da culpa. Prendê-los novamente. E no versículo 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma na carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado. Aqui está falando, irmão, o apóstolo Paulo está falando que a lei enfraquecida, porque ele entregou a lei era o código de conduta moral e de ética de Deus, mas a lei, irmão, enfraquecida por causa da natureza pecaminosa do homem, jamais poderia ter aquele efeito de nos libertar do pecado de uma vez por todas. Por isso que todas as vezes que o homem pecava, era constante os sacrifícios ao pecado, o homem jamais estava livre, porque ele só corrigia aquilo que externamente ele fazia. Mas o pecado estava dentro do homem, trabalhando e brotando dentro dele todo tipo de imundícias e de desejos malignos. Porque na lei, irmão, era só quando o homem adulterava que ele pecava. Mas quem sabia quem é que estava cobiçando? Como vai saber disso? Como que você vai saber os desejos do homem, os desejos de ferir, os desejos do ódio, que o ódio é o precursor quando a pessoa fere outra pessoa? Como? Não tem como. Então a lei era impotente para regular o coração e o sentimento do homem. Até porque a lei, irmão, ela trata dos nossos pecados, aliás, ela trata dos pecados, mas ao mesmo momento trazendo nós a lembrança de que jamais conseguiríamos alcançar a plena liberdade, a libertação total. A lei nos mostrava que nós íamos estar todos os dias indo ao templo. Eu falo nós, o ser humano, porque os judeus representavam nós, os seres humanos. Nós íamos ter que estar indo todos os dias ao templo para poder
purificar o nosso pecado, mesmo assim sabendo que tem muito pecado dentro de nós, que a lei não podia alcançar, não podia nos libertar. Mas existia também, irmão, o pecado que a lei não conseguia consertar e nem poderia, que é o pecado de Adão e de Eva. O pecado de Adão e Eva nos deu como herança a morte. E pela morte, nós sabemos que somos pecadores. Gênesis no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus fala com Adão. Aqui você vai entender por que você é um pecador e por que eu sou um pecador. Porque nós fomos transformados em mortais por causa de Eva e de Adão. Ali no versículo 16 e 17 está falando assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Agora presta atenção, irmão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando uma ordem e uma sentença. Ele fala: não faça tal coisa. O dia que você fizer, você morre. Ele não está falando que a pessoa ia cair dura na hora, porque a fruta estava lá, estava assim envenenada. Ele está querendo dizer que você vai se tornar mortal. Você vai um dia morrer. E nós somos mortais. Por isso que nós somos pecadores. O sinal da morte é o sinal de que estamos contaminados com esse pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden. E o apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, ele nos lembra, aliás, também em Gênesis, agora num capítulo à frente, o capítulo 3, Eva fala com a serpente, respondendo. Isso aqui é para ler, só para a gente entender que Eva sabia da lei, sabia da regra, porque a serpente pergunta para ela: Deus te proibiu de comer de alguma coisa? E ela vai falar o quê? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então eles sabiam o que estavam fazendo. E o pecado deles, irmão, não é o fruto, foi o desejo de querer ser igual a Deus. Porque a serpente falou: não, na verdade, Deus não quer que você seja igual a eles. Ou seja, Deus está escondendo de vocês uma poção mágica que vai transformar em você num Deus também. E ali começa o homem a se corromper, quando o homem deseja ser igual a Deus. E ali o homem cai. E para nós entender que o pecado e a morte estão ligados, por isso que o apóstolo Paulo fala constantemente sobre isso, em Romanos 5, no versículo 12, ele fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por causa de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. O apóstolo está dizendo que a morte é o sinal do pecado. Mas antes de Cristo, a nossa alma estava condenada junto com a carne. Morria a carne e a alma também morria e ia embora para a eternidade, longe de Deus. Mas Cristo vem libertar a alma da carne, da condenação da carne. A nossa carne ainda vai sofrer o juízo que Deus deu em Gênesis. Ainda vai sofrer porque a palavra de Deus não volta atrás, mas contudo, a nossa carne tomba, mas o nosso espírito renderá a Deus, liberto por Cristo. Nessa passagem o apóstolo está falando que a nossa vida, a nossa alma, ela estava condenada junto com a carne. E Cristo, ele vem com uma tesoura e corta, nos libertando da morte da carne. Então hoje, irmão, nós sabemos, nós cremos, muitas das vezes alguém pode até nem entender isso, mas a fé que ele tem é tão grande em Cristo, ele ama tanto a Deus que ele sabe que vai estar com Deus. Isso é o Espírito testificando dentro de você que você está livre, está liberto.
Ainda que você não entenda isso, mas essa alegria que você sente em Deus, esse amor que você sente por Deus, é o Espírito Santo testificando dentro de você que você é livre em Cristo e vai morar junto com Deus. Só sente essa alegria aquele que vem de Deus. No versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Cumpriu, ele foi lá e executou sobre ele a ira de Deus, fazendo cumprir toda a lei. Portanto, agora, irmão, Deus atribui a justiça de Cristo em nós. Ele faz o nosso papel, paga a nossa culpa, e Deus agora pega a justiça que Cristo fez e atribui a nós, dando para nós o mérito da justiça feita, nos justificando por completo diante de Deus. Agora nos resta aceitar o Espírito Santo que está fazendo e agindo em cada um de nós, dia após dia. É o Espírito Santo, irmão, que te chama para orar. Sabe quando você tem desejo de orar? É o Espírito que está agindo. Sabe quando a gente faz uma coisa errada e fica triste? Não é você que ficou triste, é o Espírito que está dentro de você. Sabe quando você olha uma pessoa e você fala, não vou ajudar, e alguma coisa aperta seu coração, você olha de novo e resolve ajudar? Entenda uma coisa, é o Espírito que está dentro de você, que está te impulsionando a ajudar. Ou seja, até as suas obras, é o Espírito Santo quem vai produzir dentro de você. É Deus fazendo com que você dê fruto para a glória dele. Por isso que tudo é de Deus e para Deus, e toda a glória é dada a Deus, irmão. Sai o Espírito de Deus de nós, a gente torna ser o homem carnal que vai se esquecer de Deus em poucos dias. E a gente acaba se esquecendo, se abandonando e se afastando de Deus a cada dia. Agora, irmão, nós vamos ler aqui do versículo 5 ao 9, para a gente poder explicar, porque tem o mesmo assunto. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ou seja, irmão, o que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo? Aquele que acha que pode contribuir em alguma coisa para a sua salvação, irmão, essas pessoas estão na carne. O apóstolo Paulo está falando de pessoas aqui que são religiosas, mas não compreenderam Cristo. Ele faz muitas das vezes um paralelo aos judeus daquela época. Então você que acha que tem algo a fazer, algo a acrescentar para a sua salvação, a palavra que está falando, você ainda não entendeu nada e continua na carne. Porque é esse o pensamento carnal. O pensamento carnal não compreende graça. Graça é Deus nos deu algo sem que nós merecêssemos. E Ele deu algo completo para você. Não te deu pela metade. Eu tinha uma bicicleta aqui, irmão, e eu vi um rapaz pegando coisas aqui no portão de casa ali. Eu só tinha aquela bicicleta. E ele pegando coisas aqui para poder, para fazer reciclagem. E aqui tem muita gente que pega, mas com bicicleta. E eu tinha uma bicicleta. E o que eu fiz? Eu resolvi dar para aquele moço. Falei, eu vou dar para esse moço. Eu chamei ele, só para ele não sumir. Falei, você tá vendo essa bicicleta? O senhor aceita a bicicleta? Não é uma bicicleta nova, tudo, mas é uma bicicleta boa. O senhor aceita? Aceito, sim, eu aceito. Falei, então o senhor volta à tarde, porque eu vou fazer a manutenção dela. Levei ela na bicicletaria e mandei o homem fazer a manutenção completa. Freio, pneu, tudo, e entreguei para aquele homem, né, como um presente de verdade, um presente que ele monta e vai embora andando, né, sem precisar fazer mais nada. É exatamente isso o que Deus fez por nós. Ele fez por completo para você montar na bicicleta e apenas ir embora dando glória a Deus pelo bom presente
que recebeu, irmão. Então é incompatível a graça com salvação por obras, porque aí tem mérito humano. Se tem mérito, a glória não é toda de Deus. Deus está dividindo, ainda que seja um pouco, com você. E isso não é bíblico, isso não vem da palavra de Deus. E todas essas pessoas que confiam em sua própria obra, essas pessoas que acreditam que pode acrescentar alguma coisa, essas pessoas não percebem, mas eles acabam vivendo em si mesmo, medindo a sua própria força. Eles estão sempre medindo se são bons ou não são bons, se conseguem ou não conseguem fazer. E com isso vai gerando nele, aqueles mais esforçados, que conseguem viver um legalismo, vai gerando nele um sentimento, né, de direito de julgar outras pessoas. E aí entra o desequilíbrio da balança, que é o que Cristo ele julgou com uma parábola. Se não me falha a memória, Lucas 9, parece, versículo 18, ele faz a parábola do publicano e do fariseu. E naquela parábola, o fariseu de pé, o publicano, né, de joelho, não tinha coragem nem de orar. O fariseu não mentiu na parábola em nenhum momento. Ele falou: eu dou dízimo de tudo, é verdade. Eu cumpro a lei, é verdade. Eu faço isso, é verdade. Não sou igual esse pecador aqui, é verdade. Ele estava falando com Deus, irmão, não estava mentindo. Eu não sou igual esse pecador aqui. Mas ele não percebeu que a cada frase que ele se justificava, ele não percebeu que aquilo estava sendo falado pelo orgulho, a soberba e a arrogância. Ou seja, estava pautada e baseada em pecados diante de Deus. Soberba, orgulho e arrogância. E o coitado que também falou a verdade, disse: Deus tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus fala que entre os dois, aquele que Deus aceitou a oração foi o do pecador, porque ele confessou os seus pecados, irmão. Confessar, ninguém é justo, ninguém é santo na presença de Deus. Nós somos todos miseráveis pecadores, irmão. Deus, ele só vai aceitar a nossa presença quando nós confessar essa nossa condição. É claro que hoje estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado original que matou toda a humanidade, esse pecado foi resolvido, mas a gente ainda continua nessa terra, irmão, rodeado por pecados e tentações, e por isso continuamos pecando, e o orgulho não pode ser achado em nosso coração. Até mesmo quando a gente for rebater alguma heresia, alguma coisa que a gente sabe que aquela pessoa está errada, está falando uma tremenda bobagem. Mas entenda uma coisa: se você sabe alguma coisa hoje, foi porque Deus te ensinou, Deus abriu os teus olhos. Eu e você não somos melhores do que os ignorantes, que às vezes a gente julga que são ignorantes, irmão. Tudo isso é bondade de Deus. Não deixa que o orgulho entre no seu coração, nem a soberba, porque quem é orgulhoso e soberbo são aqueles que vivem na carne, aqueles que confiam nas suas próprias obras. Mas os que confiam em Deus, irmão, eles sentem o Espírito Santo e descobrem que estão vivendo e respirando em Deus, pela justiça e pelo amor de Deus. Não se esqueça disso, irmão. E quem vive por suas próprias obras, irmão, vive em um código moral que eles criam, achando que podem ser lapidados pelos códigos que eles criam, achando que dessa forma eles vão se aproximar de Deus, que não lhe permite, ele se enche tanto de códigos e de regras e de ensinamentos, que não permite ter tempo para Deus ou para Cristo, né? Se enfiando num caminho sem volta, cheio de regra e de legalismo, e o final de tudo ainda espera eles uma condenação. Porque quem busca justificação pelas suas obras, irmão, acaba vivendo para si mesmo, buscando uma autoaprovação, né? E cada vez mais distante do favor que Deus nos deu em Cristo Jesus. Reconhecer o nosso tamanho pequeno, reconhecer o nosso pecado, irmão, ao mesmo tempo você está reconhecendo a grandeza de Deus e o tamanho do seu amor que foi manifesto em Cristo.
Agora vamos ler aqui o versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Ou seja, mas se o próprio Deus, irmão, está em nós, se ele está em você, dificilmente você vai pensar em você mesmo. Esse é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É pensar em Deus sempre antes de mim mesmo. Isso é amar a Deus. Isso é adorar a Deus. Pensar sempre em Deus. Sabe aquele rapaz que ama a moça? Às vezes até se casaram. E o que ele faz? Ele está toda hora pensando em como agradar meu amor. Ele deixa de comprar coisas para ele para comprar para o seu amor. Assim um pai. O pai deixa de entrar em lojas chique para poder vestir uma roupa como ele fazia quando era solteiro. Hoje ele casou, hoje ele tem filhos. E ele compra as roupinhas mais básicas para comprar o melhor para o seu filho. Porque ele vive para o filho. O filho está sempre em primeiro lugar, em destaque. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós reconheçamos o quanto ele nos amou e o que ele fez por nós. E detalhe, irmão, a tão grande, gloriosa glória que ele já reservou para nos dar. E o que ele pede de volta? Me amem como eu vos amei. Deus não está pedindo que você ame ele de uma forma que ele não tenha feito, ou que ele não tenha amado. Me ame, tá? Muito. Não, ele só está falando, me ame como eu te amei. Ele só está pedindo retribuição daquilo que fez por nós, nos amando a ponto de entregar a nossa vida por ele. Hoje, irmão, dá graças a Deus. Nós vivemos num país onde o cristianismo é respeitado, mas muita gente foi pendurada e colocado fogo porque amou a Deus demais em primeiro lugar. Pediram que eles negassem o amor de Deus, negassem a Cristo. Eu esqueci até do nome de um dos discípulos de João. Eu esqueci o nome dele. Foram na casa dele buscar, já era um idoso. Chegou lá os soldados de Roma para pegar ele. Ele recebeu todos na casa, ele deu pão, ele deu comida, né? Ele aqueceu aqueles homens e os homens pegaram ele e levaram diante do imperador. E diante do imperador ele foi colocado de pé e o imperador falou para ele: olha, eu vou te fazer uma pergunta e eu espero que você responda bem e aí você voltará para casa, tá? Estes mesmos homens que te pegaram vão te levar até a sua casa de volta e você vive o resto da sua vida. Eu vou te perguntar: nega a Cristo que você prega? Se você negar Cristo, você volta para sua casa. Se você não negar esse Cristo, continuar com essa blasfêmia, você morre. E aquele senhor olhou para aquele homem e falou assim: me responde uma pergunta. Como eu poderia negar quem só me tem feito o bem? E aquele homem foi executado. Não tem como, irmão. Porque quando você ama Cristo de verdade, a sua vida já ficou em segundo lugar, em terceiro lugar. Porque colocamos exatamente, o irmão até colocou aqui o nome, eu esqueci, Policarpo, né? Não tem como você colocar mais a sua vida em primeiro plano. Você tem que fazer isso, irmão. E aí sim, quando você sentir esse sentimento, neste momento você vai estar amando a Deus e servindo a Deus em espírito e em verdade. Em verdade de sua palavra e em espírito entregue à vontade de Deus. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. E no versículo 11, irmão: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Se o Espírito de Deus, irmão, que ressuscitou Cristo dos mortos, ele está dentro de você, atuando dentro de você, ele também fará o mesmo que ele fez com Jesus, com você.
Ou seja, o apóstolo está falando, olha, se o Espírito de Deus, que tirou Jesus dos mortos, estiver em você, esse Espírito também vai te ressuscitar naquele dia. Então, nós logo entendemos que o poder da ressurreição já está em nós, que é o Espírito Santo que Deus nos deu. Ele já está em nós, já está atuando em você. Fica vendo, Deus manda Jesus morre em nosso lugar, somos perdoados, Deus coloca o Espírito que vai nos ressuscitar naquele grande dia, ou seja, não falta mais nada. Já estamos salvos por Deus e por Cristo. Estamos só aguardando a hora que Deus preparou para que a gente ouça a trombeta e sejamos todos ressuscitados. Deus tira o pecado de você e de mim. Deus coloca o Espírito Santo em você. Ele faz com que esse Espírito abra a tua mente, abra o teu coração, para que você entenda a palavra e a graça. E ele faz com que esse Espírito entre no seu coração e transborde de amor dentro de você, fazendo que haja dentro de você tudo aquilo que a lei não poderia fazer. Um homem caridoso, misericordioso, piedoso, que ame a Deus em primeiro lugar, que faça as coisas conforme a vontade de Deus quer. É Deus produzindo boas obras em nós. E no final de tudo, esse Espírito Santo também vai nos transformar naquele grande e glorioso dia da vinda do Senhor. Você observou que é Deus fazendo tudo do começo ao fim, irmão. E por isso nós podemos falar: glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Ninguém foi escolhido porque é bom, nem bonito, nem feio, nada, irmão. Deus apenas nos amou e cumpriu a sua promessa em mandar o Filho para nos resgatar. E já preparou todas as coisas para a nossa ressurreição. Só está aguardando o tempo, irmão. E muitas das vezes é o tempo da sua vida. Às vezes a gente olha para o Apocalipse e se esquece. O meu Apocalipse é o meu último dia de vida. Aquele é o meu Apocalipse. É o dia que se encerra todas as coisas. E a gente vai para uma sepultura. Então, o nosso Apocalipse está muito mais perto do que o Apocalipse do mundo. Não abandone a Deus, irmão. Não dê as costas para essa graça maravilhosa. Não deixe que se esfrie no seu coração o amor por Deus e o amor por Cristo. Não permita isso. Porque é disso que se trata a parábola das 10 virgens. Lá são 10 crentes, mas 10 esfriou no amor. 10 não persistiram em amar a volta de Cristo. As outras 5, na verdade, né? 5 que não persistiram, mas as outras 5, irmão, que permaneceram confiantes, amando Cristo, buscando conhecer mais Cristo, saber mais, mantendo aceso a chama do amor da noiva pelo noivo. Ali se trata da chama do amor, é a ligação que tem entre o noivo e a noiva, aquilo que não deixa o noivo esquecer, aquilo que não deixa a noiva esquecer desse dia em que eles vão se unir, é o amor que está em ambos, é o amor. Por isso Cristo constrói aquela parábola do amor. Ali ele fala do amor, aquele quando eu vier, tiver amor, tiver aceso de amor por mim, esses entrarão nas bodas comigo. E o amor nós não conseguimos doar. Não dá pra gente doar. Dá um pouco desse seu amor que é o azeite. Eu não posso te dar. Não dá pra doar. Aí vai tentar buscar o amor, vai tentar acender o amor. Não dá mais tempo, irmão. Porque é agora que nós vamos provar para o céu, os anjos e todos que estão à nossa volta, que nós amamos a Deus como Ele nos amou. Agora é o momento da gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É um sacrifício que não acaba, ou seja, eu não estou numa cruz, eu não vou morrer daqui, mas é um sacrifício vivo dia após dia, um sacrifício de glória para Deus. Se afastando das coisas erradas, dos pecados, né? Das falações, das murmurações, amando a Deus, ajudando, socorrendo, fazendo obras que o nome de Deus venha a ser glorificado pelo nosso testemunho. Isso não são obras para a salvação, isso são frutos da salvação.
E aqui, irmão, no versículo 12 ao 14, está falando o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, irmão, não devemos mais nada à vida velha. Deus te chamou, te ressuscitou como uma nova criatura, mas é você quem vai decidir se você é realmente uma nova criatura, levando o quê? Uma vida nova. Agora, irmão, o que temos a fazer é dar um enterro definitivo ao velho homem e a partir de agora viver em Cristo para Deus, pois há muito o que nós fazer para o reino de Deus ainda. Então aqui o apóstolo está falando nesses 3 versos, irmão, que se Cristo nos ressuscitou, se nós estamos numa vida nova, irmão, nós temos que viver de fato uma vida nova. As pessoas têm que olhar em nós e saber que alguma coisa mudou na sua vida, na minha vida. Essas são as marcas de uma vida nova. E para que isso aconteça, você tem que enterrar a velha vida. E enterrar a velha vida é parar de fazer as coisas que Deus não se agrada, de que Deus não gosta. É assim que você enterra a velha vida. O homem morto está sempre querendo ressuscitar, mas você tem que pisar lá e falar: vai ficar aí, porque eu amo a Deus. Você vai ficar aí. Deus fica feliz, irmão, quando vê os seus filhos produzindo frutos. E Ele ajuda, Ele vem, Ele limpa a vara para que ela dê mais frutos. Esse limpa a vara significa uma ação de Deus em nossa vida. Ele vai fazer coisas em sua vida. Ele vai te ajudar, vai te abençoar, vai te dar condições para que você produza mais frutos para a glória de Deus. O velho homem, irmão, com as suas práticas, deve ficar enterrado, porque só assim a gente realmente vai estar cumprindo essa parte que fala: uma nova vida o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo trata disso em diversas outras passagens, Gálatas, Colossenses. Colossenses já começa o capítulo 3 dizendo: portanto, olha só, portanto, se já ressuscitamos com Cristo, ou seja, se você ressuscitou com Cristo, como se anda dizendo por aí, presta atenção, temos que abandonar as coisas do mundo e buscar aquilo que é do alto. Deixar os velhos costumes. E aí ele vai citando diversos velhos costumes. E aí depois ele traz a lista do que é novo, daquilo que a gente tem que produzir. Mas fica tranquilo, irmão. A sua parte é só rejeitar o pecado. A produção das coisas novas é o Espírito Santo que vai atuar dentro de você. E quanto mais a gente se afasta do velho homem, mais força e poder a gente está atribuindo ao Espírito Santo para governar a nossa vida, como ela deve de fato ser governada. E aqui, irmão, no versículo 15 ao 17, porque não recebemos o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui o apóstolo Paulo está falando não só do que Ele já fez, como daquilo que Ele vai nos dar. Você é co-herdeiro do Deus Todo-Poderoso. Não existe rei acima dele. Toda a glória, todo o poder, toda a honra está sobre ele, está nele, na glória dele. E aqui o apóstolo Paulo está falando que você é herdeiro desse rei rico. Vou falar rei rico para você ter uma ideia, que o que você pegar de mais rico na terra e alguém te falar hoje, você é filho dele, você ia ficar feliz? Pois é. O apóstolo está falando que você é herdeiro e co-herdeiro de Deus em Cristo. Não nos falta absolutamente mais nada, só tem um detalhe.
que é o que ele fala na segunda parte do verso 17. Se é certo que com ele padecemos. Ou seja, você vai herdar isso tudo. Se você realmente padecer por ele. O que ele quer dizer em padecer por ele? É você rejeitar os seus desejos. Aquilo que não é agradável a Deus. Não é para você parar de viver, irmão. É só os pecados que aborrecem a Deus. Você pode continuar comendo churrasco, tomando a sua Coca-Cola, né? Tendo seus prazeres na sua casa, na sua vida, com a sua esposa. Mas nós devemos nos afastar daquilo o que é imoralmente, irmão, injusto, ilegal, aquilo que não é certo, aquilo que não tem honra e não tem glória para Deus. Nós devemos nos afastar. Se você acha que a Deus, irmão, em primeiro lugar, a ponto de sofrer, então aí é onde inicia-se uma nova vida. Se você está pronto para sofrer por Deus, a partir desse momento, quando você decide isso, fala, eu vou fazer a vontade de Deus, a partir desse momento é que você realmente está se levantando como uma nova vida, uma nova criatura diante de Deus, porque Deus chamou-nos para uma nova vida. Não a mesma vida, só que com um carimbo de perdoado. Não. Ele está nos chamando para uma nova, ou seja, nós devemos rejeitar tudo aquilo que o pecado produziu em nós, porque tudo aquilo partia do amor que nós tínhamos pelo mundo e por nós mesmos. Você, por se amar a si mesmo, você quer comer a melhor comida porque é o que o seu corpo quer. Você quer ter o melhor carro porque o seu corpo quer. Você quer ter as melhores coisas porque o seu corpo quer. E isso você está amando a si mesmo. Você está querendo dar tudo do bom e do melhor para si, porque aí está o seu coração. Mas quando nós ressuscitamos de novo, nós amamos a Deus e Ele agora passa a ocupar o centro da nossa vida. E a partir daí a gente se preocupa o que é agradável a Deus, o que Deus quer de nós. Então, se você realmente parte desse princípio de que agora eu vou viver para Deus, você vai fazer tudo o que agrada a Deus sem se preocupar com as consequências. Mas isso vai chatear o meu parente, mas é agradável a Deus, vou fazer. Mas isso os irmãos, vou fazer. Mas aquilo, vou fazer porque é isso que Deus quer que eu faça. É correto. Tem muita gente, irmão, quem conhece até entendeu um pouco do evangelho, mas não tem coragem de se levantar como uma nova vida. Ele deitou no buraco como velho homem, mas até hoje não saiu do buraco ainda com uma nova vida. Irmão, aqueles que herdam o reino é aqueles que estão de pé, vivendo nova vida. Não é aquele que ficou dentro do buraco, porque existe um meio caminho. Eu criei, aí você entra no buraco para ser enterrado como velho homem. E você levanta em Cristo para uma nova vida. Tem muita gente que apenas creu, compreendeu e creu, mas continua dentro do buraco, morto, sem frutos, por conta que ele tem receio do que as pessoas vão falar, tem receio do que a família vai dizer, tem receio do que o efeito que vai dizer se eu falar aquilo no meio daquela festa. Se eu estiver no meio dos meus irmãos e for falar aquilo, eu ouvi aquela heresia, mas eu tive medo de defender o evangelho, de falar da palavra de Deus. Portanto, irmão, se você não está dando fruto, é porque você ainda está enterrado com o velho homem. Era melhor que você estivesse de pé, como velho homem, pelo menos estava vivendo sua vida. Ou você esteja de pé como velho homem, ou esteja de pé como uma nova criatura. Porque o que está enterrado, Deus vomita. Que é o que está escrito em Apocalipse. O morno, oxalá fosse crente, quente ou frio, porque o morno eu vomito. O morno é o sinal daquele que creu, entendeu, conhece, mas não consegue amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus, irmão. Quando isso enche em nós, irmão, e quanto mais a gente se esforça para agradar, para amar a Deus, a gente sente que o amor vai aumentando cada vez mais em nós. Vai aumentando. Você não pode falar de Jesus que você chora. Você não pode ver coisa errada, você vai lá e fala. Não, tá errado isso aí, irmão. Parece que Deus vai cada vez se enchendo mais. Enchendo, irmão, até a medida que o amor parece que vai explodir pelo peito. Ao ponto de você querer ir embora, estar com Deus. Ou seja, a sua certeza é tão grande, o seu amor é tão grande, que você deixa de amar tudo que está nessa terra e fica aguardando o dia em que cair de cama, doente ou alguma outra coisa, e você naquele lugar fala assim: eu não quero que ninguém peça para eu ficar. Está chegando o meu dia, o dia que eu mais aguardo, que é o dia que eu vou embora conhecer o meu Jesus. O meu Jesus. Irmão, tem muito caminho pela frente para que esse amor aumente dentro do seu coração. E você tem que sair desse buraco e levar uma vida nova. E essa pregação que está abrindo os teus olhos é a mão de Deus com misericórdia estendendo para você, irmão, para te tirar de dentro desse buraco. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Vai te tirar de dentro, você vai sair daí. Você já creu, você entendeu a graça, você entendeu o Evangelho, mas você vai se levantar, porque você tem que dar frutos que glorificam a Deus. Almas serão convertidas através da sua vida e do seu testemunho. E aqui no versículo 18, irmão, ao 21, eu separei trechos que falam do mesmo assunto, para não falar de verso a verso, senão ia ficar muito extenso. 18 ao 21, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é o filho, irmão, que não sonha em voltar para a casa do Pai? Que é mais ou menos isso que o apóstolo está falando, né? A nossa ardente expectação, né? Como das criaturas também de ver a nossa manifestação, e a gente também com a esperança de voltar para a glória. Qual é o filho, irmão, que estando longe de casa, ele não tem desejo de voltar para a casa do pai? Ainda que seja casado, mas ele tem desejo de voltar para ver o pai. Ele quer chegar lá. Pois é, irmão, se nós somos filhos, nós vamos suportar todas as aflições desse tempo, irmão, desse tempo presente. Por quê? Porque temos em vista que ao final de tudo, o retorno para a casa do Pai é garantida, porque a nossa passagem está paga, está tudo pronto, porque Deus pagou, e nós vamos voltar no tempo determinado por Ele. Mas enquanto isso, irmão, resta em nosso coração o quê? A alegria, que ela vai aumentando aos poucos, junto com a expectativa de nos encontrar com Cristo. É isso que a gente faz. Sabe quando a pessoa está trabalhando longe de casa, mas ele já sabe, nas minhas férias, eu vou poder ir visitar o meu pai. Está longe ainda, mas ele vai trabalhando com alegria, porque sabe que vai chegar aquele dia e aquele momento. E quanto mais vai se aproximando, mais vai aumentando a alegria e a expectativa de poder encontrar com Cristo. É isso o que vai gerar no seu coração o Evangelho. A palavra de Deus vai te trazer segurança de que nada mais pode impedir você de estar com Deus. A palavra de Deus vai te gerar entendimento e conhecimento para que você saiba como a partir de agora você deve se comportar, como você deve se portar. A palavra vai gerar em nós tudo aquilo o que temos falta, aquilo que precisamos, o que é? O amor de Deus dentro de nosso coração para poder produzir toda a caridade e bondade que a gente precisa para manifestar um testemunho de cristão, né? Tudo isso vai nos gerando a palavra de Deus. E no final disso tudo, a expectativa de que a nossa entrada no céu já está garantida.
É só esperar o momento certo e adequado para estarmos com Deus. E do versículo 22 ao 25, irmão, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Irmão, aqui o apóstolo está falando que todos nós sofremos ao mesmo tempo, tá? Todos, os que são cristãos, os que não são cristãos também, né? A diferença é que nós temos esperança, né? Nós também sofremos, mas a nossa esperança é a volta de Cristo para o estágio final da salvação, que é a glorificação do nosso corpo, a glorificação e a redenção. Só falta isso para se cumprir. A glorificação, irmão, e a fé que recebemos de Deus nos dá esperança de alcançarmos com paciência tudo aquilo que nos está proposto. Então, a criatura do mundo, eles estão em sofrimento. Eles gemem porque sabem que algo está para acontecer. Eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Eles não sabem ao certo o que tem do outro lado da vida depois da morte. Eles não sabem, eles estão gemendo, como o apóstolo Paulo fala, nós também gememos por conta das aflições desses tempos presentes, mas a diferença é que o nosso gemido tem junto com ela a esperança de que o gemido um dia vai acabar de uma vez por todas. Você sabe que vai acabar, eles não sabem, ao contrário, o gemido vai se transformar em dor por resto de toda a eternidade. E por isso eles gemem com toda a razão. Os gemidos são a expectação que eles sentem, coisas que eles sentem, como o apóstolo Paulo falou aqui. Porque sabemos que toda a criação geme, toda, e está juntamente com dores de parto, ou seja, aquela dor, que é aquele gemido que você está na expectativa de que algo vai acontecer, vai nascer. Mas nós somos o filho que vai nascer vivo, gerando alegria para a graça, a mãe graça. A nossa mãe é a graça que gera filhos para a glória de Deus, do qual Cristo é o primogênito dessa mãe. Cristo é o primeiro que nasce dessa que não teve filho algum, que era estéril, como fala lá em Isaías, e ele abre a madre dela, e até o dia de hoje ela vem dando filhos para Deus Pai, para a glória de Deus. E aqui tá, irmão, toda criatura está em ardente expectação, aguardando, né, o que vai acontecer depois de tudo se cumprir. Nós sabemos, irmão, o que nos aguarda é a glória com Cristo e com Deus, né? E para nós encerrar, irmão, eu trouxe aqui uma passagem de Isaías capítulo 40 para aqueles que esperam e têm paciência. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por quê, irmão? Porque você está correndo com o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele vai estar com você e não vai te deixar desfalecer. Só um exemplo, o povo de Israel andou por 40 anos no deserto, nem as sandálias se gastaram, nem as roupas se rasgaram ou ficaram rotas, porque Deus estava com eles. E Deus está com você, irmão. Deus está comigo também. Hoje não é mais as nossas sandálias que Deus vai guardar de se rasgar ou de se gastar, mas são as suas forças que Deus não vai deixar acabar. Você pode achar que vai faltar força, que você não vai conseguir. Não, irmã, não vai acabar suas forças, nem você vai se cansar. Eu vou me cansar, não vou aguentar voar e vou cair. Não vai cair também, porque Deus vai renovar as suas forças e as minhas todos os dias, porque Ele nos chamou e vai nos levar até o fim, irmão.
Nós não vamos ficar exaustos, nós não vamos nos cansar, porque essa obra de Deus não é nossa, a salvação é dele, irmão. Ele já calculou tudo o que nós íamos precisar, já foi tudo muito bem feito, foi um plano, é obra de Deus, a obra está calculada. O próprio Cristo falou: ninguém vai construir uma casa sem antes, calcular o que vai precisar. Deus também não faria uma obra tão grande dessa sem antes ter calculado a vida de cada um de vocês. Não vai ficar nenhum sequer no meio do caminho. Isaías 40:41. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque Deus está na nossa vida, irmão. Deus não vai abandonar nenhum dos seus filhos, irmão. Dele é a obra, irmão. Ele planejou, ele vai operar e vai levar cada um de nós até o fim. Essa é a palavra de Deus na sua mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, irmãos, agora volta aqui para a irmã Adriana para fazer a oração ou convidar alguém e depois nós encerramos. Amém, glória a Deus. Querido Deus, Pai bondoso, eterno e santo, nesta noite, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por tua mensagem, Senhor amado. Essa mensagem, Senhor, que nos faz entender, ó Pai, tão magnífico e maravilhoso, Senhor, teu amor por nós, ó Pai. Que nós, Senhor, temos que ser gratos a Ti, ó Pai. Que não importa nada mais desta vida, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Te agradeço de todo o fundo do meu coração, ó Pai, pela vida, Senhor, do nosso pastor Josafá. Que ele continue, Senhor, ensinando para o Teu povo, Senhor, o Teu verdadeiro evangelho, Senhor amado, o Teu amor, Senhor Jesus, falar do Teu amor, Pai. Senhor, falar da Tua bondade conosco, com esses seres humanos, Senhor, que não merecem nada, Senhor amado. Nós não somos merecedores, Senhor, mas por causa do Teu amor, Senhor amado, hoje podemos sim dizer que estamos vivos em Cristo Jesus. E aguardamos, Senhor, pela Sua vinda, Senhor, que um dia há de chegar, ó Pai. E que vamos te encontrar, Senhor amado, neste grande e maravilhoso dia, Senhor. Todo choro será cessado nos nossos olhos, Pai amado. A gratidão, ó Pai. Somente alegria, Senhor. Não haverá mais dores, Senhor. Não sentiremos mais angústias, Senhor, nem aflições, ó Pai. Sim, Senhor, a nossa verdadeira vida, Senhor. Esperamos, Senhor, por Ti, Senhor amado. Gratidão por tudo, Pai. Hoje queremos te dizer, Pai, te amamos, Senhor. Não porque somos, Senhor, bonzinhos, não, Senhor. Mas porque Tu, ó Pai amado e santo, nos amou primeiro, ó Pai. Te agradecemos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina por toda a eternidade. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vou agora passar para o nosso pastor que vai finalizar o culto, tá bom? Deus abençoe a todos, graça e paz, uma boa noite de descanso para todos vocês. Um beijo no coração. Amém. 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 Bom, vamos encerrar o culto com uma bênção apostólica. Que a paz de Deus que Ele colocou sobre os ombros do Seu próprio Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo que Ele enviou sobre nós para nos ajudar a produzir frutos que glorificam o Seu próprio nome, junto também com a poderosa Sua palavra que nos orienta em cada dia, que nos ajude a continuar andando neste caminho que nos leva à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.